Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Construindo a Fé. Acompanhe. E eu quero falar de uma proposta que ele nos fez no Evangelho de domingo, no Lucas 14, versículo 33, quando Jesus diz assim: qualquer um de vós que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Quando a gente escuta a palavra de Deus, escuta na missa, escuta aqui, existe uma diferença imensa da Bíblia que é ouvida, da Bíblia que é vivida. É como se eu comparasse uma partitura de uma música entre uma partitura escrita e uma partitura executada. Compreende o que eu estou querendo dizer? Uma coisa é eu escutar isso que Jesus falou, outra coisa é eu experimentar isso na minha vida. Não adianta eu só ouvir. Isso aqui é uma análise que Jesus nos propõe entre amigos, assim. Hoje, nós irmãos assentados, ele fala: olha, eu quero fazer uma proposta audaciosa da construção da vida de vocês. Por isso que, quando ele conta essa história, ele fala de duas pessoas que vão construir, um que vai construir uma torre, o outro vai para uma guerra. Eu quero construir uma proposta audaciosa. Eu te convido, você está querendo ser meu discípulo, Nossa Senhora fala que nós somos discípulos da última hora, mas para poder me seguir, eu não quero ninguém que não esteja lúcido, que não seja consciente, e alguém que tem que ter uma postura, que tem que ter uma entrega. Então eu quero, como os dois protagonistas assentaram primeiro, para depois decidir se ia construir, se depois ia para a guerra, assentem e avaliem se vocês querem me seguir. Eu não quero que vocês comecem alguma coisa e não dê conta de continuar. Eu quero que vocês não sejam ingênuos de achar que me seguir é simples. Porque, na verdade, eu quero uma entrega inteira. A gente não dá amor à prestação. A gente dá inteiro. A gente não dá meia vida para Deus, não dá retalho para Deus. A gente se dá inteiro para Deus. Então, isso é um convite, porque tenho certeza que todo mundo que está aqui já experimentou a misericórdia de Deus. Todo mundo, eu tenho certeza. Todo mundo aqui já experimentou um momento em que se sentiu completamente amado. Mas por que mesmo assim a gente ainda não fez uma opção definitiva por Ele? E a gente ainda fica dividido entre o mundo e Ele, entre as coisas e Deus. Como é difícil, porque Ele fala: se você quiser realmente me seguir, tem que ter uma verdade na sua vontade. Isso é sincero. É de coração que você quer me seguir? É do fundo do seu coração? Você tem noção de que você vai renunciar? Você tem que ter coragem de sair do seu ego. Semana passada a gente falou do ego. Você tem que ser capaz de descentrar e centrar em mim. Eu tenho que ser o eixo principal da sua vida. É uma entrega, uma decisão de vida. Eu quero que vocês saibam, porque não é possível alguém que vai segui-lo, que não sabe o que quer, aonde quer chegar e as armas que precisa de ter. Ou vocês acham que nós cristãos não temos nenhuma batalha? A começar com os de casa, a começar com os mais próximos, a começar com os amigos quando você muda de conduta, a começar com tanto que o mundo vai te cobrar. Então, se nós não estivermos embasados, não soubermos primeiro para quem é que eu estou fazendo essa opção. Então, a primeira coisa que eu preciso é conhecer. Porque seguir Jesus, fazer uma opção por Ele, isso é uma questão de paixão. É uma questão de alguém que mexeu com seu coração, alguém que você se encantou, que você se enamorou. Fala: eu quero conviver com Ele até o fim, eternamente. Porque eu sou encantada, eu fui seduzida pelas palavras dEle, pela postura dEle, pelas atitudes dEle, por tudo que Ele fez. Ele me enamorou. E quando a gente está enamorado, que você está apaixonado por alguém, você tem uma mudança dentro do seu coração, que a gente fala, uma mudança afetiva.
E essa mudança dentro do seu coração faz em você uma transformação efetiva. Mas enquanto Jesus não tiver um impacto dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, nós vamos continuar mais ou menos. É o que ele fala. Cuidado que vocês estão ficando descuidados do primeiro amor. Vocês não estão tendo cuidado que deve com o primeiro amor. Então nós vamos viver num cristianismo meio molecido, meio que você não cuida direito, bem mais ou menos. A gente vai ficando parecendo aquela turma que foi convidada para o banquete e fala, não posso ir não, que eu tenho que ver minha junta de boi. Afinal, mas a gente não faz isso não, faz. Eu sei que ir à missa, me encontrar com ele, é uma forma de eu me alimentar. Mas aí, toda vez que eu vou sair para a missa, ou que eu vou programar dia ao domingo, acontece alguma coisa. Ou eu não vou, ou eu chego atrasado. E isso vai se repetindo, porque a gente vai descuidando do nosso primeiro amor. Nós não vamos fazendo as coisas de verdade. E eu pergunto, por mais que a gente escute, quanto tempo do nosso dia nós estamos escutando a palavra de Deus? Porque de vez em quando nós que cremos, que nos falamos que estamos tentando ser discípulos, precisamos sentar, refletir, pensar, escutar, se alimentar da palavra. Como é que nós vamos seguir? Como é que eu vou seguir alguém que eu não sei o que falou? Não sei quem é. Eu não sei o que ele deseja, não sei o que ele me orienta. Eu preciso. Porque quantas vezes durante a nossa vida, durante o nosso dia, nós vamos tomar atitudes que eu preciso parar e pensar. O que um discípulo do Senhor faria? O que o Senhor faria nesse momento? Porque a partir do momento que a gente se declara que crê, todas as nossas atitudes vão refletir isso. E nós vamos anunciar Jesus muito mais pela nossa atitude que pelas nossas palavras. Então, por isso que isso fica tão sério. Eu tenho que saber exatamente onde eu quero ir, o que eu quero em cada situação que eu estou fazendo. E, às vezes, a gente quer se enganar e não acredita que a gente tem alguns ídolos guardados. E, muitas vezes, nós deixamos Jesus como aquele ídolo, como aquela necessidade de última hora. Não, eu guardo, se eu precisar, eu chamo. Mas a gente está longe de dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. Deus não divide o seu coração. Ele não vai dividir o espaço. É preciso que a gente faça uma decisão real. Se é Ele mesmo que queremos ou não. Porque às vezes a gente anda com o pé no mundo e o pé em Deus. Se lá falhar, eu agarro aqui, isso aqui, ficar mais ou menos, eu vou lá. E a gente ainda não se decidiu sobre, de verdade, se é Ele o meu Senhor. Se é para Ele que eu vivo. E como está lá no Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, está longe na nossa vida. Porque estamos descuidando do nosso primeiro amor. Então ele fala, não se iludam. É preciso que vocês tenham a coragem, se quiser, dentro da liberdade que eu dei. Se você fizer a opção por mim, eu tenho que ser o único, absoluto Senhor. Você tem que descentrar, você tem que centrar em mim. A sua vida tem que ser regida por mim. E aí você fala, não, mas naquele momento eu tomei uma atitude, assim, sem querer mais ou menos. Assim, foi meio impensado. Se você fez aquilo é porque, na verdade, existem outras coisas que te governam e que a gente não assume. É muito real. Se você é convidado dentro do seu trabalho a tomar uma atitude onde você tem que ir para poder subir, pisar em alguém, não ser honesto, não fazer o que deve, preste atenção. Se isso está de acordo com o que o mundo te ordena ou com o que o Deus te ordena. Então não é brincadeira, não. É por isso que ele fala, pensa bem. Assenta, avalia todos os riscos de andar comigo. Andar comigo não vai ter moleza, porque eu vou exigir de você um comportamento. Como é que vai exigir? Se você tem como única regra, que é a regra de Deus, o amor, como é que eu posso infringi-la? Como é que eu posso fazer com você algo que eu não gostaria que fizessem comigo? Então, você passa a ter um outro critério. E passar a olhar tudo isso e falar, Senhor, eu quero, e tomar a coragem de decidir por Ele, escolher por Ele, e não perder mais tempo. É preciso entender o que dentro de nós impede que essa vida cresça. O que dentro de você te impede de se entregar a Deus? De verdade. Fala, Filó, minha fé é pequenininha, mas o que você tem feito para ela crescer? Como é que você tem nutrido isso? Qual o tempo que você tem perdido, entre aspas, para conhecê-lo? Para saber em quem que você vai depositar toda a sua confiança. Se Ele é verdadeiramente o Senhor.
Então é preciso que a gente pense. E ele fala quando ele termina aqui: o sal é bom, mas se ele se tornar insonso, com que ele vai? Para que ele vai ser usado? Nós não podemos perder o sabor da nossa vida. Nós temos que saborear. Né? Saborear as coisas de Deus, entender essas coisas que Ele nos convida, que é uma proposta maravilhosa? É, mas temos que ter coragem de nos lançar. De falar: Senhor, eu quero ter uma vida onde tudo que eu faço é somente para o Senhor. E porque aí Ele vai nos ajudar a descobrir quantos deuses habitam em nós. Quantas idolatrias temos. A gente acha que não. Mas quanto que o dinheiro nos governa? Quanto que a posição social nos governa? Quanto que ser importante me seduz? Quanto que o sexo tem me seduzido? E quantas outras coisas tem me tirado do meu eixo, do meu centro? E Deus está longe de estar no centro. Como é que eu ainda não tenho coragem de cada coisa que eu vou fazer, eu colocar diante dele e falar: o Senhor está de acordo? Isso está de acordo com o que o Senhor pensou e sonhou para a minha vida? Se eu tenho um único Senhor para responder? Então, quando ele diz: se você não largar tudo, e às vezes a gente fala assim: mas eu vou largar tudo? Aí você para e pensa: o que você tem? Qual é o tudo que você tem? Tudo é ilusão, gente. O dinheiro muda de mão, a posição social muda de mão. Hoje você é chefe, amanhã já não é mais. Hoje você é diretor de um lugar, amanhã não é mais. Hoje você tem saúde, amanhã não tem mais. Tudo é ilusão. O que você tem de verdade? Só Ele. Só Ele. Ele é que é o nosso tudo. E eu digo para vocês: não tenham medo de abrir a mão de coisas que você acha que você tem. Por Ele, Deus não nos tira, Ele nos acrescenta. Ele nos ordena, Ele coloca as coisas no seu devido lugar. Ele não vai impedir que você ame seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu marido, seus filhos. De jeito nenhum, Deus não precisa disputar isso não. Mas Ele ordena. Ele nos ajuda a ter equilíbrio, a ter uma vida ordenada, equilibrada, colocar a medida certa para cada coisa. Então, quando eu escuto uma mãe dizer: meu filho, doutora, se morrer, ele é a minha vida, eu falo: vamos parar e começar a conversa de novo. Porque ele não pode ser a razão da sua vida. A razão da nossa vida é o único que nos dá a vida, se chama Jesus. E às vezes a gente coloca as coisas diferentes. Então, o cristão que vai seguir Jesus, se a gente deseja fazer essa opção na nossa vida, a gente sabe que vai ter sofrimento, como tem sofrimento na vida de todo mundo. E como diz Santo Agostinho: como é que eu sei do caráter de alguém? Na hora da dor. Mas como é que o cristão enfrenta a dor e o sofrimento? O objetivo não é se esconder. O objetivo é enfrentar. Mas a gente busca o sofrimento? Não, sofrer é péssimo, é horrível sofrer. Mas se eu caminho até no sofrimento, eu passo a ter uma ideia diferente. Tudo eu enfrento com Ele. E tudo passa a ser oportunidade de ser transformado. De entender de verdade quem somos. De entender de verdade a nossa vida. De ser mais solidário com aquele que sofre. Em tudo Deus pode nos transformar. Em todas as circunstâncias. Eu posso ter um outro olhar. Nós podemos ver que a vida é vida que caminha. Lá na Santa Casa, como a gente montou uma... As nossas mães são... O grupo que a gente lida é muito pobre, né? É a nata da miséria. E comecei a ficar muito incomodada a partir de um dia que uma avó foi atrás de mim, há mais de um ano, e falou: doutora Filó, a minha filha foi ao cemitério e estava cavando a terra para achar a filha. É porque o povo é tão miserável que eles não têm dinheiro e acesso a um psicólogo. Tem enquanto estão internados. E se vocês avaliarem bem, depois que você perde alguém, você tem direito de chorar até a missa de 7º dia, não é assim? Depois as pessoas te evitam. Nunca mais perguntam o assunto. E se te encontram, muda de passeio. Para falar: eu não sei o que eu falo com essa pessoa, né? Ela está sofrendo, não sei o que eu falo, porque a boca só fala que o coração está cheio. E muitas dessas mulheres, às vezes, não têm parceiros, ou os parceiros estão presos por tráfico de droga. É uma realidade muito dura. Então, eu tive muita dificuldade para poder fazer o que nós começamos a fazer, mas o chefe autorizou e começamos. Isso de forma absolutamente improvisada, mas eu comecei a ligar para a casa dessas mulheres que perderam os filhos. Falei: o que você está fazendo? Não quero conversar com a senhora, não. Falei: pois eu estou ligando para você conversar. O que você está fazendo? Estou com a casa fechada. Pois pode abrir. Tem sol. Abre a casa, deixa o sol entrar.
Eu não quero sair da cama, que bobagem, pois pode dar um jeitinho de sair dessa cama, arrumar essa casa, limpar essa casa, vamos fazer uma comida e tal dia vem aqui para a gente conversar. Não vou dar conta de ir, doutor Filó, claro que vai. Vem cá falar. Falar vai ser bom, vai ser muito bom. Vem cá. Eu não sou psicóloga, não tenho nada de psicologia, mas sei que falar é terapêutico. E se uma contadora, outra conta, a coisa melhora. E eu falo com elas, cada encontro, eu falo, tinha vontade de filmar vocês na chegada e na saída. Para vocês poderem ver como é que vocês estão superando. Fala, reclama, nos xinga os médicos, não podia ter morrido. Não tem importância. É vida que segue. Aí já tem umas dando conta de engravidar, e tem umas que levam as outras, e assim a gente caminha. Outro dia eu vou ligando para a turma do interior também e falo, vamos, coragem. Ficou filho, marido, nós temos que dar sequência. A vida segue. Anda e chora, mas anda. A gente que é cristão, falei, em que vocês creem? Hoje eu falei com uma, que eu nem sei quem é, uma moça que chorava tanto dentro da Santa Casa, eu encontrei com ela, abracei ela. Falei, que você tanto chora? Não, vamos conversar um pouquinho. Falei, qual é a palavra do Senhor? Por isso que a gente tem que conhecer. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Falei, acredita nisso? Então ele está te esperando. Até lá, segue a vida. Segue a vida na fé, na certeza que Deus caminha conosco. Não tira a mão dele porque ele não tira a mão de você. Faça a opção por ele. Se lance nele, se é fé. Não tenha medo, mas se você conhecê-lo, você não se arrependerá disso. Porque por quantas coisas nós trocamos Jesus? Às vezes por amigos importantes, por às vezes um título que você vai ter, porque achar que vai ser muito bacana, e você esquece quem caminhou com você até ali. Quem nunca perdeu a paciência com você, quem não te abandonou, quem insiste com você, porque Jesus insiste conosco. Insiste. Essa semana eu estava lembrando a ele e falei, obrigado por nunca ter desistido de mim. Obrigado por ter insistido comigo. Obrigado por falar, não, você ainda vai ser meu discípulo, eu tenho fé, eu creio que você ainda vai conseguir. Eu ainda creio que você ainda vai largar tudo para ser só minha. Mas o largar tudo é o largar tudo. É tudo falar, o Senhor está de acordo? E isso eu quero viver para Ele, com Ele, e se não for para Ele, e se não for com o objetivo de servir a Deus, não tem valor. Compreendem? Filó, por que você está reunindo essas mães? Para ajudar a aliviar a dor e dizer a elas que há uma outra razão para continuar vivo. Há uma outra razão para viver, que Deus tem um projeto na vida delas, e que se elas nunca conheceram esse Deus de amor, elas vão conhecer. Nem que seja pela nossa atitude, buscá-las dentro de casa e falar, vem conversar, vamos ficar de pé. A vida vale, vamos arrumar cabelo. Agora o pessoal do salão vai lá fazer uma arrumação na turma que cuida, porque os cuidadores precisam ser cuidados. O salão vai ficar lá 3 dias arrumando as moças. Porque quem cuida precisa estar cuidado. E isso é uma forma de mostrar amor. É uma forma de dizer, o caminho é difícil, sim. É difícil, mas não tem preço. Aprender a viver com Jesus, olhar para Ele e seguir o caminho dEle, estar no passo dEle. E tê-lo como companheiro. Saber aonde que você quer chegar, vale a peleja do caminho. Se você sabe aonde que você vai, vale todas as lutas que você está passando. Fala, mas é porque eu fiz opção por Ele. Por isso que meu caminho é tão difícil. Por isso que é tão estreito e não é largo como o mundo. E eu quero sim viver e ouvir o que a palavra de Deus diz. Eu quero ouvir e quero falar, Jesus, cumpre isso em mim, me ajuda a viver, me dá coragem de colocar a minha vida sobre a luz do Evangelho e falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Que tempo eu estou perdendo com ela? O que eu estou fazendo de útil com a minha vida? Como é que eu estou revelando o amor de Deus? Como é que Jesus faria no meu lugar? Como ser discípulo hoje? Eu não posso querer ser discípulo de Deus hoje, sem conhecer esse mundo, sem conhecer os desejos do mundo, sem ver a necessidade do ser humano, sem estar junto deles, e ver o que pode acalmar o coração, acalentar o coração. Dar uma palavra de verdade e dizer, Deus é real. Por isso que a nossa relação com Deus é existencial. Eu faço uma relação com Ele de pessoa com pessoa. Ele é uma pessoa. É uma relação que é personalizada, não é uma ideia. Então, assumir que você tem um Deus vivo que caminha com você e passar a ter uma atitude, não para que as pessoas vejam, mas para que Ele veja. E nada passa despercebido aos olhos dEle. O seu menor esforço de segui-lo, Ele sabe. O seu menor esforço. Então é preciso que a gente deseje, porque o resto, Deus abre os caminhos.
Ele nos dá a força de cada dia. Como é que eu vou conseguir enfrentar um deserto de sofrimento se eu não tiver a perseverança em Deus? E aqui outro dia eu falei isso, deve ter uns 15 dias. A cada dia eu tenho que dizer a Deus, sou sua. Porque para Deus só existe hoje. O nosso passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Por isso que Deus é eterno, só tem hoje, gente. Nós começamos com Deus a hora que a gente quiser. Fala, Senhor, eu quero começar tudo de novo, vamos zerar. Ele fala, vamos zerar, então vamos começar agora. Vamos começar uma nova caminhada. Vamos fazer tudo outra vez. Vamos. Me ajuda a ordenar a minha vida. Me ajuda, Senhor, a que o centro seja o Senhor. Que tudo eu olhe para o Senhor, tudo eu olhe e fale, sim, isso é. Mas vamos conhecer o nosso Deus. Vamos investir a nossa vida no único e dizer, eu sou dele. Dizer, Deus sempre é. Nós é que falhamos demais. Nós é que vivemos sempre divididos, porque parece que a gente precisa ser escravo de alguns ídolos. E Jesus veio para nos libertar. E olha o que eu digo para vocês, tudo que vocês abrirem mão, por causa dele, você receberá o dobro, o cêntuplo. Nem sei como é que é essa equação de Deus, porque ele é o Deus da abundância. Primeiro faça opção por ele. Primeiro por ele. Depois vocês verão o que Deus faz. É preciso experimentar, gente, para ver que as coisas acontecem. É preciso experimentar. Se não experimentar, vocês vão achar que é aquilo que eu falei, a diferença da partitura para a música executada. Experimentem. Essa semana a gente estava com uma neném lá no CTI, que está lá próximo de 4 meses. Pode imaginar que é alguém internado no CTI há 4 meses? Isso é uma loucura para uma mãe, isso é uma loucura para um bebê. Síndrome de Down, chegou para nós grávida, depois de um cateterismo, problema de coração gravíssimo, o cirurgião fez o que pôde. No dia que a gente foi descer com ela para o bloco, o pessoal falou, você vai levar? Eu falei, vai morrer no caminho, filho, está preta. Falei, Deus leva, mas ou é tudo ou nada. E vamos. E descemos com essa neném, teve todas as complicações possíveis, todas as infecções possíveis. E uma luta, tiramos do respirador umas 3 vezes e nada, a neném não respirava. Aí a mãe já sendo trabalhada para fazer traqueostomia. Qualquer um de nós adultos, que internar no CTI adulto, 7 dias de intubação é igual a traqueostomia. A menina tinha 3 meses de ventilação. E aí a mãe falou, doutor Filó, como é que nós vamos fazer? Eu falei, vou te dar uma arma. Doutor, você vai me dar uma arma? Eu vou te dar uma arma. Imagina essas mães, longe de casa, essa criança tem um irmão gemelar que está lá no interior, o marido cuidando, está aqui em pensão, tudo na dificuldade. Vocês não têm noção. Falei, agora vou te dar uma arma, porque a gente não tem noção do poder dela. Essa arma, qual é, doutor Filó? Deu 1/3. Isso aqui. É a maior arma que alguém pode carregar na vida, chama-se terço. Vocês podem não acreditar nisso que eu falo com vocês. É 1/3. Se rezar, não, doutor Filó, arrumei um livro de oração. Leva aqui, que reza o terço assim, ó. Aqui é o credo, sabe rezar credo? Vamos sentar que eu vou te ensinar. Aqui é o Pai Nosso, que é a Ave Maria, é assim que reza. Não fala nada. Vê esse tanto de remédio dessa menina e só conversa com Nossa Senhora. Fala, só também teve um filho ruim. Vamos pelejando. Também sofreu. Só que o dela não escapou, morreu. Depois ressuscitou, mas morreu. Reza. Fala com ela e pede intercessão. Ela vai conversar, ela está do lado do homem que manda. Eu não mando nada. A ciência tem limite. E com essa questão dela não poder sair do respirador, alimentação na sonda, tomando um leite com uma fortuna, R$200 uma lata de leite. Uma caloria por ml, a bichinha foi engordando. Tá uma coisinha toda linda. Falei, pois eu estou achando que essa menina vai dar conta. Que é isso, Iló? Vamos marcar? Não, gente, vamos dar uma chance, presta atenção. Vamos rezar. A mãe está no terço e nós também, vamos rezar. Porque pode ser que dê uma chance, ela está gordinha, ela vai ter força para respirar, ela estava muito miúda. Não, então vamos marcar junto com a broncoscopia. Liguei para o médico da broncoscopia e falei, ele falou, vamos fazer um combinado? Eu falei, vamos, então na segunda-feira. Tá. Então nós estubamos, quando nós começar a estubar, nós te ligamos para você descer, fazer broncoscopia. Se falar que tem que fazer uma traqueostomia, faremos, mas vamos tentar. Vamos dar uma chance. Tudo preparado desde sexta-feira, dando remédio para a menina, para dar tudo certo. Falei com a mãe, dobra os terços e o joelho. E vamos que vamos. Aí segunda-feira, quando nós vamos fazer para tirá-lo do respirador, liguei para ele e falei, pode descer que já começamos. E aí, quando ela saiu do respirador, ninguém respirava, porque a gente estava assim nela. Falando, você respira porque tem que dar certo, né? Assim, há de dar certo. E ninguém respirava dentro do CTI olhando para a menininha. E ela olhando para todo mundo com coisa. Vocês estão preocupados com o quê? Fez o exame, tem o quê? Nada. Normal.
nenhuma estenose, nada, respirando normal, sai de alta essa semana. Quem faz isso? É o Senhor. Então, eu falo, se vocês experimentam essas coisas, se vocês têm oportunidade de viver, por que não se entregar? Por que não se lançar? O que te amedronta? Por que não ir direto a Ele e falar, Senhor, como diz essa mãe hoje para mim, doutora Filó, eu não estou contendo em mim, eu acho que eu vou explodir. Falei, quando Deus se levanta, mãe, a gente só adora, só se cala, porque o poder é dEle. Está vendo essa coisinha olhando para todo mundo dentro do CTI, rindo? Quem poderia acreditar há uns dias atrás que ela daria conta e vai sair no seu colo? Quem poderia acreditar? Mas ele falou comigo assim, eu já estou acreditando que Deus anda aqui dentro mesmo, né, doutora Viló? Jesus anda aqui dentro, né? Falei, eu tenho chamado, você pode ter certeza que eu chamo. Na beirada dos leitos, fala, olha aquela ali, a coisa está boa não, olha aquela ali, a coisa não está boa não. E é Ele, a gente vai vendo as coisas acontecer. Então, como não se entregar? Como não se dar a um Deus que se dá inteiro? Como vou apegar as coisas que podem mudar? Que se eu sou como uma planta, e de manhã eu vou florescer, de tarde eu murcho, de noite eu virei um pó. Quem eu sou? Nada, Senhor. Um pó. Claro que um pó é namorado. Deus já se apaixonou por nós, claro. Mas então nós precisamos de falar, Senhor, eu não posso ter medo, não faça meia entrega. Não aceite viver meia vida. Tenha a vida inteira lá com Ele. Deus quer e precisa que você se entregue. Porque Ele tem um projeto que você não tem ideia. Porque Deus é audacioso. Ele não é brinquedo. Ele te leva aonde você nunca imaginou. Ele vai fazer coisas com você que você nem sonha que Ele vai fazer. Entrega a sua vida, Ele está precisando de tanta ajuda. Faça uma decisão, mas uma decisão por alguém que vale a pena se entregar, por alguém que vale a pena morrer de amor, por alguém que seu coração tem que disparar e dizer, eu te amo. O Senhor é a razão da minha vida, e eu vivo por você, e farei tudo por ti, porque um dia eu vou te ver, Senhor. Um dia eu vou poder pular no seu colo, um dia eu vou poder pegar no seu pescoço, te abraçar e dizer, lindeza da minha vida. Um dia, mas é para isso que a gente se prepara a cada dia. Não se contentem com meia vida. Não aceitem meio salário. A gente não pode viver com meias verdades. A nossa verdade é uma só, se chama Jesus de Nazaré. Não deixe ninguém te enganar. Não deixe ninguém te colocar e te prometer coisas que não vai cumprir. Ele é a única verdade na sua vida. Ele é o único que vai te promover. Ele é o único que vai te dar tudo e coisa que você nunca imaginou. Ele te dará. Porque Ele é o Senhor. E Ele só quer que você diga, sim, faça, Senhor. Cada dia que você levanta, a cada dia fala, à sua disposição, às suas ordens. O Senhor quer de mim aonde? E deixa Ele te levar. E você vai viver aventuras que você fala, como que eu consegui isso? Eu não, o Senhor. Experimentem isso. E o dia que vocês experimentarem, vocês vão levar outros para experimentar, porque o testemunho arrasta. A palavra não. Mas o testemunho seu vai fazer com que outros também tenham coragem de ir. Como disse a mãe, doutor Filó, nunca mais vou largar um texto. Falei, nunca mais. E vai ensinando outros a rezar. Quando você chegar no interior, descobriu como é que reza texto com um menino dentro do CTI. Que pena. Nossa Senhora pediu o texto todo dia. 13 de maio do ano que vem fará um século. Um século. Ela pediu. Há um século ela falou, rezem o terço todos os dias e vocês terão o meu manto sobre a sua casa. E a gente vive tantos problemas porque não rezamos um terço por dia e ele dura exatamente 15 minutos. E é de graça. Todas as terapias, todos os problemas da sua vida são solucionados com um terço. Mas a gente prefere gastar. A gente prefere buscar recursos aonde eles não estão. Pensem nisso, é tudo tão simples. As coisas de Deus são tão simples, são de graça. Ainda é de graça. E Ele só tem o melhor. Então o convite é esse. Vamos cuidar do nosso primeiro amor. Não vamos ser um sal que perdeu o sabor. Não vamos ser uma luz que se apagou. E vamos cuidar da nossa fé, e eu quero terminar com uma oração, que é uma reflexão de tudo isso, que diz assim, Jesus, estamos um pouco apavorados por aquilo que nos disseste hoje. Nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Nosso espírito sabe que se pede coisas é porque queres doar-nos outras muito maiores. Sustenta a fraqueza da nossa vontade. Inflama nosso desejo por essas coisas grandes que reservas para nós.
E assim também as coisas que pedes nos parecerão pequenas e quase insignificantes, e nós viveremos de verdade, sempre voltados para os bens eternos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a doutora Filó hoje vai nos falar de construir a fé. E ela fala aquela passagem: qualquer um de nós que não renunciar tudo para seguir Jesus não serve para ser discípulo dele. O pedido é para renunciar tudo. E isso é muito difícil quando a gente precisa de abrir mão. O Evangelho também nos ensina que é preciso morrer para poder nascer. O grão de mostarda se cai na terra e se ele não morre, ele não produz vida. É isso que hoje a doutora Filó fala para nós. Para construir a fé é preciso muitas vezes destruir. Destruir paradigmas, destruir conceitos antigos e construir novos conceitos e construir uma nova vida pautada no Evangelho, pautada nos ensinamentos de Jesus. E a nossa oração hoje é essa: pedir ao Senhor que Ele nos ensine a destruir para que a gente possa novamente construir. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e te pedimos, queremos construir nossa fé sobre a rocha firme que é o Senhor. Nos ensine e nos ajude a destruir tudo, a demolir todos os falsos castelos que construímos em cima de terrenos arenosos, de terrenos fracos, que quando bater o primeiro vento será destruído. Mas queremos construir a nossa fé em cima dos ensinamentos de Jesus, que é a rocha viva. Ministra no nosso coração, Senhor. Nos abençoa. Fica conosco. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!